Bom dia. Desculpa essa voz feia. Quem já me ouviu falar, eu tenho uma vozinha um pouquinho melhor. Mas assim, se vocês não ficarem chateados, que eu acho que o momento é mágico. E eu não queria perder esse momento com vocês. Então, assim, eu estou muito feliz de poder participar desse projeto, porque tem pessoas de vários lugares, de várias experiências, e são esses momentos que valem a pena a troca. Quero crer que, como a professora Maria Cecília me ensinou alguns anos atrás, quanto mais a gente vai dando aula, a febre vai desaparecendo e a voz vai voltando. Então, talvez, se vocês não ficarem muito cansados dessa voz perdida, a gente consiga trabalhar essa manhã inteira. O nosso assunto é, basicamente, a nossa cultura. E a gente vai falar do século XIX, das origens um pouco, para vocês entenderem. E muito me honra ter Cláudia Parellada aqui, uma pesquisadora super importante da arqueologia do Paraná, que nos amplia o conhecimento de momentos anteriores a isso que nós chamamos de história. Na sequência, a gente vai falar sobre os artistas viajantes e falar sobre aqueles artistas que chegam mais perto de nós, ou seja, de Anderson e seus discípulos. Se vocês estiverem muito de saco cheio da minha fala, vocês me avisam, ok? Vamos lá. Eu vou estar usando o projetor para a gente conversar. Então, essa é a nossa programação. E assim, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, para que fique claro desde o começo. Apesar de eu atuar como professora de História da Arte e professora de História das Artes, o curso aqui tem um foco maior na História da Arte, entendida como História da Pintura. Mas eu não gostaria de dizer para vocês, até porque o próprio Solar oferta encontros com vários profissionais das áreas das artes. Não deixem de se apaixonar pelas outras artes, a música, a literatura, o teatro, porque você vai ver que algumas pessoas do passado do Paraná, elas se encontram e a história das artes do Paraná vai ganhando mais sabor na medida em que você vai ouvindo os sons, na medida em que você vai lendo os textos, na hora que você olha para a arquitetura de outros momentos, ok? Mas o nosso foco aqui, apesar de ser História da Arte, vai ser basicamente a pintura, ok? Muito bem. Desculpa, Cláudia, é bem lugar comum. Mas, assim, a gente costuma pensar no Paraná, nós que moramos em Curitiba, principalmente olhando para o Oceano Atlântico. A gente tem que lembrar que o nosso território é bastante amplo e que, em um período da nossa história está muito mais no interior do que no litoral. A geografia também define algumas coisas que vão fazer com que algumas supremacias nas áreas das artes se estabeleçam, até pela localização geográfica onde a capital vai estar. O primeiro momento da história ele está muito mais relacionado com o contexto dos espanhóis e com o contexto da presença no período do Tratado de Tordesilhas, da dominação de um povo que hoje praticamente nós pouco falamos deles. Nós temos um vínculo também muito com os portugueses, apesar de que aqui em Curitiba, quando a gente fala de arte, a gente fala de Anderson em diante, principalmente dos alemães e dos italianos. Mas é importante lembrar que a base da nossa cultura está em outros locais, em outros grupos étnicos da Europa. Nunca esqueça a geografia, porque também algumas vezes, quando a gente olha para a pintura do Paraná, a gente acha que o Paraná vai ser igual, né? Principalmente quando a gente olha para a paisagem do Paraná. Ela não é igual, ela vai estar diferenciada conforme a localidade em que o pintor reside. A gente precisa também ter em mente que a representação da arte do Paraná é muito baseada nessa visão que se tem da capital e do litoral e de uma existência histórica mais antiga. Portanto,
Claro que nós vamos estar falando desses artistas que moram, ou que moraram, ou que habitaram essas regiões que são mais litorâneas, e que algumas partes do estado do Paraná foram colonizados, ocupados, ou que chegaram a ter artistas em tempos muito posteriores. Isso é, a arte do Paraná também deve ser compreendida a partir do momento em que a cultura consegue superar determinadas necessidades de sobrevivência. Isso é, a gente tem moradia, a gente tem alimentação, a gente tem condições de sobrevivência e subsistência, e, portanto, a arte virá como uma necessidade de criar imagens para se refletir sobre esses modos de existência. Não são nos primeiros momentos que isso se manifesta. Okay? Muito bem. Cláudia, qualquer coisa você me bate. Vamos lá. Bom, a gente pode, antes de Andresen, antes dos artistas viajantes, nós temos 3 momentos que a gente consegue identificar manifestações que podem ser interpretadas como manifestações artísticas. Tá? Mas é importante a gente ter claro que existe uma diferença entre interesse antropológico e histórico e interesse da história da arte. Tá? História da arte, por mais que ela se baseie em referências visuais de diferentes grupos, ela precisa, acima de tudo, entender que aquele objeto foi compreendido, concebido, preservado como objeto artístico. Tá? Então, claro que algumas vezes, quando a gente olha para os objetos antropológicos, para os objetos históricos com um olhar antropológico, a gente, de uma certa forma, pode observar esses objetos pelo cuidado com que a representação é feita, com o decorativismo que é apresentado, que não há só uma necessidade funcional, uma necessidade ritualística, mas uma realidade estética. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente nós que somos professores e nós que podemos estar trabalhando em várias localidades do estado. Tá? Bom, o Paraná indígena é o Paraná que muitas vezes a gente vai encontrar no Museu Paranaense, não é, Cláudia? O melhor depósitos, desculpa a designação, mas onde a gente tem o melhor acervo aqui em Curitiba desse período. Nós também encontramos no MAI algumas coisas de contextos posteriores indígenas, no Museu de Paranaguá e em alguns museus espalhados pelo estado do Paraná. Mas a gente considera, em termos para a história das artes, um período vamos dizer assim, com representações há mais de 10 mil anos. É importante entender que são grupos indígenas que são anteriores aos atuais grupos ou dos grupos que chegaram mais próximos de nós. Né? Alguns grupos, infelizmente, já em processo de extinção. A gente pode considerar para a história da arte 2 tipos de representação. A pintura parietal, e aí volto a apontar a Cláudia, porque a Cláudia foi uma das pessoas que registrou recentemente o que sobreviveu dos anos, desde a descoberta até hoje, de algumas dessas pinturas, e objetos líticos e cerâmicos que mostram, na sua forma ou na sua cobertura, elementos que nos fazem pensar em arte. Tá? Tudo nós temos que ir com muito cuidado, porque são interpretações, muitas vezes, que nós fazemos sobre objetos. Eu sempre gosto de chamar a atenção que, mesmo trabalhando com curadoria e pesquisa histórica, nós temos que tomar muito cuidado como o indivíduo que olha o objeto e respeitar a natureza do objeto, quando nós, algumas vezes, legamos a ele características que ele não tem, porque nós temos um discurso que queremos reforçar pela observação dele. E, infelizmente, algumas vezes, no meu campo da história da arte, quando as pessoas vão estudar alguns objetos artísticos, elas deformam o conceito original. Tá? Então, muito cuidado aqui. Bom, nessas representações, o que é que nós encontramos?
temas ritualísticos, onde que nós também, não é, Cláudia, interpretamos como ritualísticos, onde aparecem a presença humana. Portanto, a gente pode, tanto pela época como pelo tipo de representação, designar de um tipo de manifestação no período neolítico. Tá? Representações estilizadas de animais, que corresponde a um tipo de representação que existe na América como um todo. Portanto, não esperem a Gruta de Lascaux, tá? Até porque é de outro tempo e de outros animais. A relação são com os animais muito mais encontrados aqui. E apesar de eu ter ido lá longe, é um pouco para chamar a atenção para vocês, que quando a gente fala de arte local, a gente vai encontrar elementos da nossa cultura. E se a gente não valoriza a nossa cultura, algumas vezes, quando a gente vê ela na representação, a gente nem toma conta deles, a gente nem dá o valor merecido a eles. Portanto, às vezes o pinheiro é uma coisa repetida, né? É muito paranaense, a pinha é uma coisa muito paranaense, porque a gente encontra na rua, né? Mas eles são elementos que estão presentes na nossa cultura. Então, sem ufanismos, sem descréditos, a gente precisa reconhecer, quando olha na representação, como alguns artistas fazem, a beleza que existe nesses elementos e que marcam essa localização geográfica onde estamos. Bom, um outro momento é o Paraná missionário, chamado Paraná Espanhol, onde, de novo, Cláudia, hoje é teu dia, hein? A gente teve uma oportunidade, alguns anos atrás, de fazer uma exposição onde foi resgatado, foi apresentado alguns elementos. Aqui é muito importante ter cuidado, porque quase nada sobrou desse período. Tá? E o material que sobrou, muitas vezes não está no Paraná, por causa do deslocamento que foi feito dos indígenas. Mas, nesse momento, o tipo de representação que a gente sabe é um padrão europeu de representação jesuíta. Então, a gente não tem necessariamente, desse contexto, grandes representações que mostram características específicas geográficas. Por que falar desses momentos se nós vamos para mais adiante? Porque alguns artistas vão trabalhar com retorno a isso. Porque alguns artistas, esse é o passado de alguns artistas, e algumas vezes a gente tem a tendência a ler os artistas a partir do nosso referencial e não entendê-los no referencial deles, que o passado deles é outro, que a sociedade deles é outro. Okay? É importante também cuidar com algumas coisas, quando a gente trabalha com arte do Paraná, a questão de um exemplar do período e uma representação do período. Vocês vão ver que eu vou mostrar algumas representações para vocês do período, mas que não são exemplares do período. Isso é, eles não são remanescentes daquela época. São artistas que, tempos depois, fizeram essa representação. Ok? Bom, as representações, então, aí eu aconselho vocês explorarem, marcarem um dia com a Cláudia lá no Museu Paranaense para ela falar de toda a odisseia dessas representações. É um pouco para vocês terem a noção do que eu falava anteriormente, né? Então, alguns detalhes daquela representação, mas que mostram principalmente, então, na região Piraí do Sul, né, Cláudia? Tibagi, Piraí do Sul e Castro, é isso? Onde nós temos registros da existência desse tipo de representação. Então, só para... A gente tem feito pesquisas, e eu acho que eu também, com o avançar da idade, estou ficando mais calma, então, e mesmo... Estou tendo diálogo com outras pessoas que antigamente eu tinha vontade de esgoelar porque eram caçadores de tesouros, né? E nessa ânsia de buscar tesouros, destruíam muito patrimônio. Então não conseguia nem ter um diálogo. E agora eu estou revendo com essas pessoas, eu acho que tentando fazer... ver um outro lado. Na verdade, a gente está descobrindo esse tipo de representação. Tem uma concentração nessa área dos Campos Gerais, mas só que tem na rocha, tem no litoral. A gente está vendo que é uma questão de olhar, né? De pesquisa.
E aí o que a Cláudia aponta, o pessoal que a gente já se conhece dos encontros semanais na FAB, Paraná precisa pesquisar a sua história, né? Existem muitas brechas de história e muita coisa linda para se estudar. Bom, essa é uma representação do Euro Brandão, então, um artista do século XX, em que ele mostra o grande êxito. Essa tela está no Museu Paranaense, mas que mostra quando os jesuítas fazem o deslocamento dos indígenas que estavam nas cidades e nas reduções, e nas missões, melhor colocando, para outras localidades, principalmente Rio Grande do Sul e Paraguai. Tá? Então, esse é o exemplo que eu queria dizer para vocês. Para os professores, muito cuidado, né? Essa é uma representação posterior. Ela serve como ilustração, né? Mas ela não é uma representação original do período. O outro momento é o Paraná português. E, de novo, a minha preocupação é mostrar para vocês que existem vários povos que constituem ou que constituíram a identidade paranaense e que alguns grupos posteriores vão dialogar com eles. É muito estranho quando a gente for falar do Andersen, porque o Andersen é o único norueguês e é considerado o pai da pintura paranaense, né? Ele é praticamente um dos únicos noruegueses que imigrou para o Paraná, gente. Raciocina que alemão tinha um monte, né? Mas vai ser justo o norueguês que vai ser o pai da pintura paranaense, né? Bom, quando a gente fala do Paraná português, a gente tem que pensar no Brasil português, né? Então, claro que nós temos, desde o século XVII até o século XIX, momentos diferentes da presença portuguesa no Paraná, com interesses diferentes, desde do processo de extrativismo até o processo de criação de comunidades, vilas, cidades e, enfim, um elemento de interesse no processo colonizador português. Quando a gente fala disso, a gente tem que se aproximar, obviamente, das questões dos bandeirantes, porque o Paraná tem uma relação de amor e, ao mesmo tempo, de distanciamento, não vou dizer de ódio, de São Paulo, né? Porque nós somos província de São Paulo. Então, uma parte do Paraná ainda continua achando que é província de São Paulo. Uma parte dos curitibanos ainda tem uma relação de dúvida sobre essas relações. Mas nós temos, se nós formos dizer com proximidade cultural, o Paraná tem muita proximidade cultural com São Paulo, isso é inegável, tá? Mas, obviamente, que os bandeirantes, aqui, se lá eles são heróis, aqui eles são bandidos, tá? Então, eles fazem parte de uma história um pouco perversa aqui no Paraná. E a gente precisa se aproximar, aqueles que são professores de história sabem isso melhor do que ninguém, desses três contextos: os bandeirantes, as capitanias hereditárias e a febre do ouro no Brasil. Aqui a gente vai mudar. Então, quando a gente pensa no Paraná espanhol, a gente vai para a região de Santo Inácio, para a região que a gente pode dizer noroeste do estado do Paraná. Aqui a gente vai para o litoral e para a capital. E hoje de manhã, apesar dessa voz horrorosa que vos fala, eu fiz um turismo curitibano das 7 da manhã às 8 da manhã, porque a gente fica pesquisando historicamente e às vezes a gente se distancia da urbe. Nossa cidade, infelizmente, para aqueles que se deslocam só de carro ou vão de ponto a ponto, o centro da cidade está muito feio, gente. Está muito triste. Mas eu encontrei 2 locais, e olha, eu não sou cristã, eu defendo todas as fés, mas eu fui à catedral e fui à Igreja da Ordem. Eram os 2 únicos locais abertos da cidade. Tá? Então, se você estiver perdido pela cidade, não pela religiosidade, mas pela arte aí, entre nesses 2 lugares. Eu falo isso porque a Igreja da Ordem é um dos exemplares mais antigos que a gente tem da arquitetura colonial, né? E a catedral, obviamente, ela corresponde ao século XIX, começo do século XX, mas ainda assim ela tem o gosto do imigrante do século XIX. Então, só para dar um pouquinho de sabor, fala, minha querida. Fazer uma propaganda já, porque eu vou dar uma obra de patrimônio e o
dia 23, 21, a gente vai fazer uma visita guiada nas igrejas, inclusive. Então, assim, está dentro do programa. É um sábado, mas todo mundo convidado. Que delícia. É o próximo módulo, inclusive. Então, assim, aproveitando esse vínculo, né? Namora a cidade, né? Namorar a cidade. Quando mais a gente namorar a cidade, apesar de várias coisas que nos incomodam hoje nela, só assim a gente vai se relacionando mais proximamente com a nossa cultura, né? A gente vai entendendo alguns aspectos. Bom, da mesma forma, tanto a arquitetura religiosa que sobrevive no litoral é um elemento desse contexto. E 3 cidades. Então, assim, para ter sabor de Paraná de outra época. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente costuma fazer o Rio das Praias, o Rio Colonial, o Rio Bossa Nova, né? A gente faz vários rios. Mas em Curitiba, ou no Paraná, a gente quer fazer tudo num dia só, né? Mas, assim, desçam a Serra do Mar, tá? Apesar de que eu não defendo a privatização, apesar da necessidade de preservação que a privatização trouxe, mas vão ao litoral, né? Vão a Antonina, Morretes, vão a Paranaguá, tá? Precisa sentir cheiro de mangue, precisa ser picado pelas butucas, precisa comer bala de banana, milho, para você entender também culturalmente os momentos, beber cachaça, para você entender momentos históricos diferentes, né? E vá a essas igrejas, nem que seja para fugir do calor, porque algumas vezes elas são friazinhas, são gostosas, né? Então, vá a elas, porque são lugares muito agradáveis. E tente entender, principalmente quando você está dentro e quando você sai dela, olhar a paisagem a partir dela e pensar como a paisagem era naquele contexto. Bom, quando a gente está falando do Paraná português, a gente fala do primeiro e segundo Planalto, portanto, vamos dizer, de Paranaguá, Castro. Tá? Mas é muito importante entender que 2 cidades vão se destacando, que é Curitiba e Castro, porque também o outro período se aproxima, que é o do tropeirismo. Tá? Mas a gente precisa, para o nosso interesse aqui, a gente passeou rapidamente, muito rapidamente pelo Paraná, mas é Curitiba o nosso foco. Eu falo isso porque a história da arte do Paraná foi escrita, e se a gente está falando em gênero, se a gente está falando em classe social, se a gente está falando em temporal, a gente não pode esquecer, ela foi escrita por pessoas abastadas, na maioria homens, localizados em Curitiba, e algumas vezes com interesses históricos, sociais, familiares. Isto não é demérito e isto não é raridade na história da arte. Tá? Mas a gente também teve uma grande pesquisadora, que eu sempre vou defender, porque sempre foi uma lady, e que foi uma pessoa que fez um trabalho durante muitos anos, pegando do passado até a contemporaneidade, que é a Dalícia Araújo. Tá? E cujo acervo hoje todo está dentro do Museu Oscar Niemeyer, e que esperamos que futuramente venha à tona, para que a gente possa continuar o trabalho que a Dalícia realizou. Aqui, Newton Carneiro, né? Outra personalidade muito importante para a história da arte do Paraná. Bom, quando a gente fala desse contexto, 3 tipos de arquitetura. A arquitetura militar, a religiosa e a civil. Tá? Mas e aqui a gente fala de exemplares mesmo, né? A gente tem a sobrevivência da escultura religiosa. O termo que a gente pode usar aqui é ainda o termo renascentista de artes plásticas, portanto, porque a gente tem esses 3 focos, a arquitetura, a pintura e a escultura. Apesar do Newton Carneiro começar estudos relacionados à numismática, mobiliário, esses elementos não são muito desenvolvidos na ótica da história da arte no Paraná. Isso também a gente precisa trabalhar sobre esse material sob a ótica da história da arte, que é um caminho diferente da história, ok? Essa é uma outra representação feita pelo Aldo Locatelli, um artista bastante importante para o Rio Grande do Sul,
onde ele representa a chegada dos bandeirantes, uma outra tela enorme que está no Museu Paranaense, né, e que mostra um outro momento da história do Paraná se iniciando. Okay? Bom, locais, como da mesma forma hoje eu quis quase chorar vendo como está a Igreja do Rosário, do lado de fora. Minha colega do patrimônio, desculpe seu nome. Letícia, claro, Letícia, desculpa. Letícia vai falar isso muito melhor do que eu. Mas alguns bens do Paraná estão bastante danificados e entristecidos. Mas vale, essa foto é mágica, a fortaleza ainda está bonitinha, né? Mas vale a pena vocês visitarem a Ilha do Mel. Essa época do ano é uma época gostosa de ir para o litoral, apesar das butucas. A igreja de Nossa Senhora do Pilar em Antonina, tá? É outro exemplar. E alguns desses exemplares, gente, como aqui na Igreja da Ordem, de novo, respeitando os ritos que ali acontecem, porque são igrejas ainda, são locais ainda da fé cristã. Você tem ali pinturas, meu Deus, é que como no litoral a gente tem o Debona, Luiz Carlos de Andrade Lima, tá? Você tem os Passos da Paixão realizados pelo Luiz Carlos, sem atrapalhar os fiéis, sem atrapalhar o rito. Dê uma olhada nos Passos da Paixão ali na igreja, ok? A Casa Romário Martins, que ela tá bem bonitinha ainda, né? E que vocês provavelmente vão ter o prazer e a honra de visitar com a Letícia. Um exemplar remanescente dessa época da estatuária é a escultura, então, da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que está no Museu Paranaense. Essa é uma escultura que viaja bastante, né, entre o Memorial e o Museu Paranaense, tá? Mas ela é um exemplar desse contexto e que mostra que é importante porque a gente algumas vezes fica com a memória da imaginária, das representações das regiões mais abastadas do Brasil. Ela é muito mais simples. Escolheram uma olhada? Sábado. Ok. Então, mas que mostra como era muito mais simples a nossa comunidade e muito mais incipiente, muito mais em processo de desenvolvimento. Para esse primeiro momento, eu aconselho vocês a visitarem um grupo de museus, né? Então, visitar o Museu Paranaense, visitar o Museu de Arte Sacra, visitar as igrejas que eu falei da Ordem, do Litoral, visitar o Museu de Paranaguá. Claro, vai no Mercado de Paranaguá, mas vá também aos pontos turísticos. Visitar Antonina e Morretes, ok? É onde você vai ter um maior número de exemplares e aproximação desse contexto. Bom, aqui a gente começa a falar do que realmente a gente veio para conversar. As primeiras representações do território paranaense não foram feitas por imigrantes que tinham interesse de permanecer aqui. Elas foram feitas principalmente por artistas que nós, algumas vezes, identificamos como artistas, mas que não necessariamente eles se identificavam como artistas, porque eles tinham outras carreiras e desenvolviam em momentos específicos da vida, do dia, da semana deles, algumas representações com caráter artístico. Então, é importante de compreender que não tem, com exceção de um Debré, num grupo inicial, uma qualidade artística, porque eles não têm o desenvolvimento nem a habilidade da representação artística no discurso visual, caracterizado pela relação estética, mas com um interesse, muitas vezes, geográfico, com um interesse
vinculado a quase como fazer uma fotografia via desenho, né? É absurdo esse termo, mas fazer uma representação, melhor colocando, via desenho da estada deles em algumas localidades. Então, são contextos, em alguns momentos, em que são anteriores à fotografia, alguns outros onde os artistas não têm a fotografia para esse uso. Sabe-se que as missões, os grupos que eles estavam, possuíam equipamentos fotográficos, mas que não os utilizavam para esse fim, porque a fotografia não é que nem nós temos hoje, né? Portanto, era muito mais raro, muito mais difícil. E a gente precisa compreender que a formação desses artistas era muito, apesar de habilidades gráficas, era para outras coisas. Portanto, a visão deles é diferenciada. Então, a visão de um cartógrafo, a visão de um engenheiro está para o que acontece na natureza, na comunidade, nos grupos sociais, a partir desses referenciais deles. Ainda mais naquele contexto, e muitas vezes onde eles, pela primeira vez, vão pensar em fazer outras coisas. Então, eles não estavam pensando necessariamente em fazer arte, aquilo foi vindo de alguma forma. Bom, eles vão representar aspectos da natureza, a partir de alguns pontos. A gente pode, em pesquisas aí de estudo, realmente, através da representação, entender que localidades eles estão representando, o que eles estão mostrando, ou o que eles estão valorizando. Mas, principalmente, por elevações geográficas, por mapeamentos que são bem possíveis e de destaque naquele momento, ou de ocupação pelos grupos naquele momento. Que materiais são esses? São desenhos e aquarelas, na maioria de pequeno porte. Isso já mostra claramente o que esses trabalhos são. Então, é aquele guardanapo que o Picasso tirava no bar e desenhava, né? Porque a paisagem está falando com ele. Porque naquele momento, algumas vezes essas representações são frutos de intervalos de trabalho. Por isso eles são ricos. Algumas dessas representações são representações feitas em momentos em que eles não têm mais a obrigação de fazer um mapa da região, mas eles têm a liberdade de registrar com um olhar de admiração aquilo que eles estão vendo. Tá? Mas isso, quer dizer, material reduzido de pessoas em deslocamento com materiais frágeis, e eles não se transformam em materiais mais duradouros, porque eles não foram, algumas vezes, levados a sério. Dá para entender? Isso não é demérito, gente, mas é como aquela foto que ficou desfocada, que você captou e você deixou na gaveta. Mas era a única foto que você tinha do seu tio. Né? Amanhã depois ela vira um tesouro exatamente por isso, porque ela não teve a exigência da técnica, porque ela teve a liberdade de um indivíduo que estava lá numa outra posição e que ela tem uma liberdade que o representante oficial não tem. Tá? Muitas delas foram realizadas de fronte ao natural, portanto, elas seguem uma ideia da aquarela, captando mesmo aquilo que está sendo feito, mas que fazem parte de grupos de desenhos, ok? Algumas delas, por causa da natureza da viagem desses artistas ao Paraná, principalmente os franceses, elas viraram gravuras em cadernos de viagens desse período deles, ok? Então, algumas delas nós conhecemos hoje pelas suas cópias litográficas, e algumas delas chegaram até nós coloridas, porque são litografias que colecionadores ou pessoas posteriormente adquiriram e aquarelaram, tá? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com esses exemplares, que alguns eles são as cópias coloridas. Nós hoje quase nunca fazemos isso, mas vocês vão lembrar que seus avós, bisavós, em alguns casos, eles tinham imagens preto e branco e eles coloriam essas imagens, como aquelas fotografias aquareladas, ok? Bom, esses são trabalhos de viajantes europeus, franceses, alemães e ingleses, principalmente, e que nos dizem aí claramente qual é o interesse deles, né? Então,
Nunca se esqueça, a estrada de ferro é um elemento importantíssimo para a história da cultura paranaense e para a história da arte do litoral para a capital. Tá? A estrada de ferro é um elemento muito forte, representado, unificador e mesmo de deslocamento desses artistas e das suas visões de espaço por causa da convivência com ela ou do processo de construção dela. Isso para a história da pintura e para a história da fotografia no Paraná é um elemento muito importante. Okay? E, obviamente, que alemães e ingleses estão diretamente relacionados a eles. Os franceses estão relacionados à presença da corte portuguesa, eles estão relacionados a uma compreensão do território brasileiro, a partir também do desenvolvimento e ocupação territorial. Tá? A gente vai ter alguns norte-americanos que fazem parte dessas empresas também, que vêm para a implantação das estradas de ferro e de rodagem, e que vão ser significativos para mostrar uma percepção diferenciada. Os ingleses e os norte-americanos, a gente algumas vezes, quando estuda a história da arte do Paraná, a gente tende a meio que isolar ela da história geral. Você tem que pegar o exemplar e olhar ele no contexto mais ampliado. Você vai ver a influência do olhar vitoriano muito claramente aqui. Tá? O olhar vitoriano e o entendimento deles quando olham para a paisagem e para a tecnologia. Então, quando você olhar para essas ilustrações, ou perdão, para essas algumas pinturas, algumas ilustrações, você vai ver os elementos da maquinária como um elemento muito forte para eles. Bom, então, ele tinha, algumas vezes, a função de apresentar essa localidade para os conterrâneos. Nunca teve interesse como uma obra do Calderari. Nunca teve esse interesse. Era como um registro de viagem, para mostrar aquelas fotos que você tirou lá de quando você estava comendo banana lá no litoral. Tá? Nunca teve interesse de virar um pôster de divulgação do litoral. Então, esses documentos, eles foram encontrados em momentos posteriores, porque estavam nos lotes desses viajantes e estavam nos lotes das suas famílias, e graças a pesquisadores nacionais, esses objetos chegaram até nós. Eles não foram feitos para nós vermos, eles foram feitos para os europeus verem. Então, isso é importante de reconfigurar alguns conceitos. É como aquela fotografia que o antropólogo faz para o interesse, principalmente no começo do século XX, e que o indígena, seja lá pelas suas crises pessoais, culturais, sociais, mas ele nunca vai ver de volta, como as fotos que você tem da estrada de ferro, daquele grupo grande de profissionais que nunca se viu naquela fotografia, porque aquela fotografia nunca voltou a ele. Nós temos a chance de ver algumas coisas hoje que não eram para serem vistas, porque eram da esfera do privado. Tá? Bom, e isso quer dizer que também muita coisa ainda pode ser encontrada. Aí eu queria fazer um reconhecimento por um grupo de pesquisadores que tem trabalhado com os artistas viajantes europeus no Brasil e que tem resgatado, né, da editora Capivara, que tem feito um resgate das pinturas que são dos artistas holandeses, do Pallier, que tem resgatado no Brasil e na Europa, porque, de novo, essas representações não estão nos gabinetes de pintura, elas muitas vezes não estão nem nos de história, elas estão nas bibliotecas. Então, o pesquisador tem que fazer outro caminho para encontrar esse material. Tá? E esses livros são belíssimos, né, sobre o Debré, sobre Ecot, sobre Pallier, e vale a pena vocês se familiarizarem e reconhecerem o valor do trabalho desses pesquisadores. Bom, essa é uma representação de Paranaguá, feita pelo Debré. Então, quando a senhora Regina Casilo fala dessa dúvida do Debré, até agora eu ainda não posso dizer para vocês a verdade, porque a gente não sabe ainda. Tá? Vejo apontamento para cá e apontamento para lá, de que ele teve e de que ele não teve. A representação não nos dá muita certeza, tá? Até porque
Esses são representações que estão nos cadernos do Debré, mas isso tem que entender que algumas vezes os cadernos eram dele, algumas vezes foram encadernados posteriores. Tá? Então, objetos que foram agrupados para que não se perdessem com o tempo. Independente disso, a gente sabe que essa representação é uma representação caracterizada como tendo sido feita pelo Debré e que mostra a cidade de Paranaguá, né, aqui, bem pequenininha, né, vista do mar, tá? Provavelmente, na realidade, de uma das ilhas, né, olhando para Paranaguá. Quando a gente olha, a gente sempre consegue ver os elementos culturais, né? A localização das figuras mais importantes em termos de papel social, militar, religioso ou de administração civil. Essa outra representação do Debré, que é muito caracterizada, muito discutida recentemente, e que mostraria Curitiba, então, nessa região que nós estamos aqui, olhando para uma região que estaria, vamos dizer, em direção à parte baixa, em direção ao que vai depois para a região norte da cidade, e que aqui estaria a Igreja do Rosário, né? Ok? Então, próximo da onde seriam as ruínas de São Francisco, seria esse alto olhando para baixo do largo. Ok? A gente já teve uma discussão longa sobre esse trabalho, né? Então, aqui, essa é uma outra representação do Debré de Castro. Gente, é uma delícia ver essas representações com o tempo, né? Porque elas mostram elementos, se não necessariamente como nós temos hoje, a mesma arquitetura, porque o Paraná... A Dalice dizia que a gente tem, o curitibano principalmente, tem uma síndrome antropofágica, né? E ela consome a cultura anterior muito mais rapidamente, não só como um processo de absorção, mas principalmente como um processo de destruição. Então, as nossas cidades, elas têm uma destruição constante, né? Mas, ou seja, a comunidade que vem posteriormente replaneja, redesenha e retira os exemplares. Mas as perspectivas ainda são possíveis de serem observadas via essas representações e que permitem vocês terem uma noção de Castro. Essa seria a matriz de Castro, ok? Opa! Esse é um exemplar. Então, aqueles 3 anteriores, exemplares, que são exemplares em aquarela sobre o papel. Esse material não está aqui. Eu não sei dizer para vocês se esse material, parte desse material foi